Sim, para depois irmos. Boa noite, doutora Ana. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Está boa, Estou Cláudia? bem. Tenho que agradecer, eu estou super contente de a ter aqui comigo. Super, Sim, que bom. E eu super estou contente de contente. estar consigo. Ótimo. Acho que vai ser uma conversa super boa, Muito porque eu bem. sou, eu sou bastante admiradora do seu trabalho e muito do meu público, das pessoas que me acompanham, também têm, eu percebi, bastante afinidade com o trabalho que desempenha, com aquilo que divulga, aquilo que acredita, porque de facto é uma forma de estar diferente que eu acho que sempre existiu, que se perdeu Claro, e que felizmente pessoas como a doutora Ana estão a recuperar e a trazer novamente para a nossa vida. claro. E para mim é uma pena que a doutora esteja no Norte, mas felizmente eu já tenho um colega seu que desenvolve um trabalho e pratica uma medicina semelhante à sua aqui em Lisboa, portanto também julgo que estou bem acompanhada. Muito E de bem. facto acho super importante que esteja no Porto, no sentido em que, no Norte, tem que haver este tipo de medicina, este tipo de profissionais distribuídos para chegarmos a todos, não é? Porque não pode ser Certo, só na. E mesmo assim, certo. ainda há Hoje poucos. em dia não temos esse problema, Cláudia, porque o mundo é Exato, o global. online. Exato. O mundo é global. Hoje em dia não existem barreiras, não existem fronteiras. As fronteiras foram uma coisa imposta pelo homem. Mas primeiro acho que me vou apresentar. Claro, O, claro. o meu E nome é diga-me, Ana Moreira. e na sua apresentação, doutora, diga-me, pode fazer logo o acrescento que é o seguinte: como é que foi da medicina convencional, que eu nem gosto de lhe chamar assim, mas como é que depois enverdou pela nossa Certo, integrativa, a nossa, porque eu sou super fã, a integrativa, mas muito bem, apresente-se. muito bem. Pronto, então, o meu nome é Ana Moreira. O nome com que me registaram é Ana Moreira. Eu, eu licenciei-me em Medicina e trabalho numa área chamada Medicina Integrativa. Em Portugal, a área da Medicina Integrativa e Funcional praticada por médicos não é considerada uma especialidade médica. Portanto, legalmente não existe a especialidade de Medicina Integrativa. Existe nos Estados Unidos, por exemplo. Exato, exato, porque as formações mesmo são feitas nos Estados Unidos, também em Inglaterra, se eu não estou em erro, mesmo Aqui em já existem Barcelona. algumas formações, mas não a nível do que estamos a falar, a nível de especialidade médica, tal como Ok. pediatria ou cardiologia. Então é importante que as pessoas saibam que não devemos dizer especialista em medicina integrativa, porque isso não existe legalmente. Estamos a falar de uma denominação legal. A medicina integrativa e funcional é uma área da medicina que procura integrar as queixas do paciente como um todo, tendo em conta os diferentes sistemas do corpo. Então, a lógica, vamos dizer assim, a lógica ou a explicação mais simpática para as pessoas perceberem porque é que a medicina integrativa atua e é eficaz, tem a ver com o que se chama a medicina P4. A medicina P4 pressupõe que o nosso corpo é um conjunto de vários sistemas, de várias redes. Então existe a rede hormonal, endócrina, existe a rede cardiovascular. Então, quando nós andávamos na escola, estudávamos os sistemas no meio físico, que o corpo era dividido em sistemas e depois em órgãos, o sistema gastrointestinal. Agora dizemos a rede, porque é mais do que um A sistema, porque rede. está Ok. incluído com outros, com outras redes. Então, a rede cardiovascular tem uma conexão íntima com a rede neuronal, por Por exemplo. exemplo. A rede endócrina tem uma conexão com a rede gastrointestinal. Então, o nosso corpo é um sistema de redes e, como tal, devemos interpretar as queixas das pessoas tendo em conta estas redes. Então, a medicina integrativa e funcional interpreta o ser humano, a pessoa, o utente, de acordo com os seus sintomas, com os sinais da sua doença, de acordo com determinadas, de acordo a estas redes que estamos a falar e de uma perspectiva mais personalizada.
e de uma perspectiva mais preditiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem determinados algoritmos, que são algoritmos epigenéticos, nos quais nós conseguimos detectar que, de acordo com aqueles hábitos de vida da pessoa, tem determinados fatores de risco que lhe vão favorecer... Despoltar ou favorecer o aparecimento de uma doença ou, pelo Exato. contrário, proteger. Porque falou aí de uma situação da epigenética, certo? A epigenética que é o que irá despoltar ou favorecer essa tal doença. O que é isto? É que a genética é aquilo que lhe foi transmitido pelos seus pais, pelos seus avós. Essa é a genética. Então, por exemplo, a avó teve um cancro de mama, a mãe teve um cancro de mama e a tia teve um cancro de mama. Então, significa que se vai analisar essa pessoa, a Cláudia, vamos supor, e a Cláudia tem 13% de probabilidade, de acordo com a genética positiva que tem para o cancro de mama, que isto depois tem umas determinadas nomenclaturas que não interessam para aqui, e isso faz com que a Cláudia fique preocupada. Exato. Porque é um peso. Porque carrego nas costas essa minha genética, vá. Exatamente, carrega nas costas e na sua cabecinha. Exato. Ora, o que nós aqui iríamos tentar dizer a uma pessoa como a Cláudia é que a genética é uma coisa que nós não vamos mudar. É a tal mochila. Mas nós não precisamos de tirar as coisas da mochila. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem uns mecanismos de se ativar os genes ou uns mecanismos de se reprimir os genes. Exato. Então, o que nós conseguimos fazer com a tal epigenética, que é o conjunto do meio ambiente onde eu vivo, o que é que eu como, como é que são as minhas emoções, como é que eu durmo, como é que é o meu intestino, que eu vou ter cuidados ou favorecer um determinado tipo de hábitos para que, por exemplo, não acorde os genes para o cancro da mama. Então, não existem fatalismos na medicina. Temos que compreender as coisas numa perspectiva um pouco mais global. Quando vemos as coisas assim, entendemos que o corpo sofre tantos fatores que não existe, nada é unilateral. Ou seja, a minha mãe teve cancro da mama, a minha avó teve cancro da mama, a minha irmã tem cancro da mama, mas não é unilateral que eu vá ter cancro da mama, mesmo que eu tenha esta genética positiva. Porque um ponto está conectado com vários pontos. Isso é o que se chama uma rede. E por isso eu posso suprimir por várias vias, eu posso ativar por várias vias. E isto é muito importante e, por outro lado, é muita responsabilidade. Porque cada pessoa que nos está a ver vai entender que é um ser complexo. Ou seja, Exato. Nós somos sistemas complexos de saúde com várias determinantes. Repare, uma coisa que é pouco falada tem a ver com a nossa quando a nossa mãe esteve grávida de nós. O tempo de gestação. Exatamente. Então, a minha concepção, como é que o meu pai e a minha mãe quiseram ter-me ou não, como é que foi a gestação quando eu estava na barriga da minha mãe, o que é que a minha mãe tinha de problemas de saúde, às vezes de sentimentos e de emoções também, não é? Certo. Portanto, primeiro problemas, ou seja, se a minha mãe tem amálgamas nos dentes, se a minha mãe bebeu, se a minha mãe fumou, se a minha mãe dormiu bem, se a minha mãe teve um problema no trabalho, se a minha mãe teve um problema no meu pai, se a minha mãe teve um problema com a sogra, se morreu alguém. Tudo isto, o que vai fazer àquele bebê é ativar uma série de receptores, por exemplo, os receptores do cortisol, estamos a falar quando a mãe, por exemplo, está muito estressada, que fazem com que eu seja mais suscetível ao longo da minha vida para que uma pequena coisa dê uma grande resposta. Exatamente porque, numa idade muito precoce, eu abri muitas janelinhas que não devia ter aberto. O mesmo se aplica aos metais pesados, o mesmo se aplica a uma inflamação crónica que a minha mãe tem, o mesmo se aplica a uma desbiose intestinal. Então, este período, que é o período pré-natal, é muito importante e entra dentro daquilo que se chama o espossoma. O espossoma é o conjunto das sobrecargas tóxicas que eu tive ao longo da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho 45 anos, então a minha mãe
quando eu nasci, comia determinadas coisas, a minha mãe tinha amálgamas nos dentes, a minha mãe não bebia café, a minha mãe teve-me numas condições emocionais muito boas. E depois eu nasci, como é que foi o meu parto, se eu mamei, se eu não mamei, como é que foi a minha infância, o que é que eu estive doente. E isto vai contabilizando para que eu chegue à idade que eu tenho e eu sei ou posso saber onde é que podem vir problemas a partir de tudo aqui. Porque eu tenho um conjunto de fatores, de sobrecargas, que me fazem predizer, me fazem prever onde é que eu posso vir a estar doente. Okay. Então isto é muito interessante, porque por isso às vezes as consultas demoram um bocadinho mais de tempo. Era isso que eu ia perguntar. Quando lhe aparece um paciente, a doutora tem o cuidado de tentar apanhar, fazer esse histórico o mais lá atrás possível, porque nem dentro sempre do que é possível fazer numa primeira consulta. Mas tenta fazer esse apanhado sempre. Tento não. Faço, senão incrível. Não faço bem o meu trabalho. Não fazia ideia. Numa primeira consulta, uma pessoa que tem 80 anos, dentro daquilo que se lembra da sua infância, que às vezes não se lembram muito bem, começam logo a dizer que não se lembram de nada, mas é muito interessante isso. Eu gosto muito de ver velhotes, sabe? Gosto muito de ver crianças e gosto muito de ver velhotes, porque são as pessoas mais fáceis. Os que ficam no meio, que são os adultos, às vezes são um bocado chatos. São chatos e complicados. O que é que eu estava-lhe a dizer? Mas com os velhotes também aprendo muito, não é? Estava-lhe a dizer que este conjunto é muito importante para nós conseguirmos tirar algumas ilações que, por um lado, nós vamos avisar aquela pessoa, ou seja, fazer aquela pessoa ter consciência dos problemas que pode vir a ter de acordo ao seu ex-possoma, de acordo ao conjunto todo das sobrecargas tóxicas que a pessoa tem. E por outro lado, uma coisa maravilhosa é que assim podemos fazer a verdadeira medicina preventiva. Porque quando eu me apercebo dos pontos onde efetivamente eu consiga fazer algumas modificações naquele ser humano, então eu estou a prevenir uma coisa que venha para a frente. Isso é uma das coisas que mais me incomoda em termos daquilo que é a nossa medicina convencional, porque nós não fazemos medicina preventiva de uma forma global, estou a falar alopaticamente. É a medicina da doença. Nós não fazemos muita medicina preventiva porque também não temos muitos meios para o fazer. Então, nós, quando as pessoas têm uma ideia, por exemplo, às vezes vão fazer um seguro de saúde, fazem um check-up, e eu tenho alguma dificuldade com isto, porque isto não é uma medicina preventiva. Fazermos uma analítica global, a ver se temos alguma análise fora do rango, parâmetros, dos limites de referência, não é medicina preventiva. A medicina preventiva é, eu tenho uma pessoa que está bem, e eu vou mantê-la bem por a maior quantidade de tempo possível. Porque, segundo a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, a saúde não é ausência de doença, não é ausência de sintomas, é o conjunto dos fatores físicos, emocionais, mentais e sociais. Isto é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. O que é que isto quer dizer? Não precisa de ver os parâmetros para ver se eu tenho saúde, ou seja, porque o que está a querer dizer é que para ver se eu tenho saúde, eu apareço no seu consultório, não precisa automaticamente me fazer um check-up e a partir deles ver se eu tenho a tal da saúde. Certo, mas eu estou a dizer mais do que isso. Eu estou a dizer estou a dizer uma coisa mais chocante, é que se a Cláudia me diz assim, olha, mas eu não tenho doença nenhuma. Eu digo, ok, o facto de não ter nenhuma doença não significa que tenha saúde. Essa é a lógica. Então, a ausência de sintomas não me indica que tenhamos um estado de saúde plena. Até porque a saúde plena tem que ter estes 3 fatores no mínimo, que é a saúde física, ou seja, não é que eu nunca tenha nada, é que eu, se como alguma coisa estragada, vou ter diarreia, ou vou ter vómitos, isso é saúde. É que eu vou ter febre se tiver uma gripe, isso é saúde. É que eu vou ter uma dor de cabeça se estiver muito tensa ou tiver um dia de trabalho excedente, isso é saúde. É saúde, ok. Quando morre a minha mãe e eu choro,
e portanto eu faço uma gestão da minha saúde emocional, isso também é saúde. Sim. Se eu tenho um período de stress que me incomoda muito e vou ter dificuldades em dormir, por exemplo, isso é saúde, é a minha gestão do stress, é a minha gestão da minha saúde mental. Então, Física, emocional e mental. no mínimo, Saúde física, mental e emocional. a saúde física, emocional e mental por ordem, não no corpo depois mistura-se um bocadinho tudo, mas na realidade a saúde mental é a saúde do nosso corpo mental, que é um bocadinho mais do que o cérebro, porque não é só a estrutura anatómica per se, mas tem a ver com outros fatores que depois se misturam muito com a nossa saúde emocional. E isto tem um impacto no corpo físico. Esta relação chama-se psico-neuro-imuno-endócrino-cardiologia e por aí além. É o que antigamente, quando eu andava na faculdade e gostava imenso, chamava-se psicossomática. Foi das coisas que eu mais gostei de estudar na faculdade, curiosamente. É a relação literalmente entre algo que me acontece externo, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito interessante. Eu estou a ter um jantar com um namorado e estou a comer amêijoas. E ele diz-me assim, olha Ana, nós não vamos mais continuar a nossa relação. A emoção que fica gravada no meu corpo a próxima vez que eu comer amêijoas não vai ser simpática. Certo. Ok? Isto é a tal psico-neuro-imuno-endocrinologia que nós usamos para mais do que comer amêijoas, usamos para compreender como é que uma coisa que nos acontece impacta no nosso corpo físico. As coisas ficam gravadas de uma forma muito interessante e nós deveríamos ir desgravá-las para conseguirmos então atingir um estado um pouquinho mais de saúde plena. E como é que se desgrava? Bom, isso já é um bocadinho mais complicado, porque vai depender do choque, do conflito e vai depender de onde está isso no meu corpo. Há um médico que escreveu muito sobre isso quando estamos a falar de cancro, porque ele falou uma das teorias do cancro, que se chama Hammer, com H, um médico alemão, em que ele propõe que existem uns fatores, uns determinados conflitos, que são no mínimo 3 conflitos que acontecem na minha vida, e que quando eu tenho estes conflitos na minha vida, eu vou vivê-los de uma determinada maneira. Consoante a emoção com que eu vivo estes conflitos, pode ser com angústia, pode ser com tristeza, pode ser com raiva, o meu corpo vai gravar isto numa determinada zona do meu cérebro. Isto chama-se um foco gliótico, o ponto no meu cérebro que fica gravado este conflito. E consoante a área do cérebro não fica gravado ao conflito, eu vou vir a desenvolver uma doença há algum tempo mais tarde. Posteriormente. Que normalmente, neste caso, estamos a falar de cancro. De cancro. Sim, o cancro associado às emoções que foram gravadas, que se enraizaram dentro de nós e que a prazo... Esse enraizamento tem uma teoria científica que se pode, e está escrita, e está publicada, que tem a ver com o local do cérebro onde se gravou o conflito, vai aparecer a doença no corpo, porque o nosso cérebro tem uma determinada somatotopia, que é o que se chama uma representação do meu corpo, ok? Isto é muito interessante. Isto é muito interessante porque isto serve-nos, por um lado, para nos ajudar no diagnóstico, para nós percebermos qual foi o conflito daquele paciente. O paciente diz que tem um tumor da próstata e nós já sabemos qual foi o conflito que esteve relacionado com isso. E, obviamente, que o que se faz é perguntar à pessoa os problemas que teve, as situações mais complicadas da vida, fazer esse historial. Para ver se bate certo, não é? Posso lhe dizer que em muito poucos pacientes bateu certo ou em muito poucos pacientes não encontrei uma relação. Muito poucos. Muito poucos. 98% dos pacientes têm uma relação entre aquilo que foi vivido, este sítio, este local, literalmente no cérebro, e depois o cancro com a expressão no corpo em determinado órgão. Portanto, isto é muito interessante porque significa que estamos a ver a saúde de uma forma um pouco mais abrangente. Não deixamos de ver
o A a levar ao B, ou seja, a relação unilateral, mas o B a receber do A, a receber do M, a receber do P, a receber do X, e portanto eu posso aqui ao B intervir de muitas formas. Não existe uma só forma de intervir. Então, por exemplo, eu digo-lhe assim, olha, uma demência, temos que ter muito cuidado numa demência porque temos que pesquisar metais pesados. Mas uma demência também pode vir por vírus, nós sabemos isso classicamente na medicina. Mas devemos estar atentos, além dos outros fatores, obviamente. Estou a dar exemplos muito, muito simples só para as pessoas que nos ouvem perceberem. Quando nós pesquisamos metais pesados, dizemos assim, então, mas toda a gente que tem metais pesados pode desenvolver uma demência? Claro que não, porque isso depende da suscetibilidade individual daquela própria pessoa. E, obviamente, que eu estou a falar de um fator físico que pode levar a uma doença. Ou seja, metais pesados que podem levar a uma doença. Mas lembremos-nos sempre que existem os outros fatores que intervêm. Então, a saúde, para ser intervencionada desta forma, é mais difícil, porque obriga-nos a fazer muitas perguntas e obriga-nos a estar atento a muitos pormenores. Mas eu penso que o outcome que vem daqui, em termos de saúde plena, aquilo que chamamos de saúde plena, é muito interessante. Sim, e principalmente as pessoas recuperam a responsabilidade pela sua saúde. Porque deixamos de colocar a responsabilidade da nossa saúde num médico ou num profissional de saúde que me esteja a ver e que tem o poder absoluto sobre a minha saúde. Passamos nós próprios a ter essa responsabilidade. Porque se eu tenho colesterol alto, salvo algumas exceções que são mais complicadas, que têm uma componente mais genética, ok? Se eu tenho colesterol alto e eu tenho que alterar fatores de risco que eu tenho no meu comportamento, no meu dia-a-dia, para que possa o meu colesterol normalizar, ser modulado ou normalizar, e não meramente eu tomar um medicamento que me vai bloquear a produção do colesterol e por isso eu vou ter o colesterol baixo. Então é mais responsabilidade do utente em manter-se com um grau de saúde interessante. O que muita gente também não está para isso, não é? E era isso que eu ia perguntar. Como é que reagem os seus pacientes quando a doutora encaminha uma consulta para essa tal responsabilização e para essa obrigatoriedade de modularem comportamentos para reverterem situações que têm ou para prevenir outras que possam acontecer? Repare, o que acontece é o seguinte, na minha prática já não aparecem pessoas que não sabem para o que vêm. Já tem mindset alinhado. A não ser que seja alguns maridos que às vezes vêm porque as mulheres os mandam. Exato. E muito bem. Mas normalmente vêm a bem e, portanto, quer dizer que estão dispostos, não é? Estão dispostos a isso. Não aparece ninguém que venha ao engano. As pessoas vêm com uma determinada... Ou vêm porque estão com problemas complicados e vêm já na última... Como é que se diz? Na última já vem numa fase um bocadinho pode desesperados numa tentativa de socorro. Infelizmente sim, infelizmente as pessoas que chegam, a maioria delas está num estado mais avançado, um pouco mais complicado. Mas eu já disse isto publicamente e é muito interessante porque já tive alguns pacientes que vieram exclusivamente porque eu disse esta frase. O paciente ideal é o paciente que não tem nenhuma doença. Para a medicina integrativa. É aquele que a mim me dá muito gozo, porque eu tenho que ter muito mais cuidado, fazer muito mais perguntas, porque a pessoa não tem nenhuma doença. Por outro lado, isso também não significa que não esteja doente ou que não tenha um problema, ou que venha a ter um problema daí. E, portanto, obriga a ter mais atenção a todos estes fatores que eu fui falando. Os outros pacientes... que eu também gosto muito, este é um bocadinho mais chato eu dizer isto, mas pronto, é assim. São aqueles pacientes mesmo difíceis e que ninguém sabe o que eles têm. Esses são os pacientes que, para eles é um desafio. Claro, obriga o meu cérebro a fulminar e a deitar fumo por todos os lados. E sem dúvida que é muito interessante porque a medicina integrativa consegue ter uma atuação
muito interessante nestes pacientes. Conseguimos compreender muitas coisas, conseguimos reverter algumas coisas e isso é giro porque as pessoas sentem-se melhores, sentem-se bem. É outra E forma de repare, esta abordar. conversa não é uma conversa para... Eu sou médica com muito gosto, adorei o meu curso de medicina, o meu pai era médico, o meu avô era médico, a minha filha está em medicina, então nós temos uma genética na minha família, como eu digo às vezes na brincadeira, uma genética médica, uma genética de ir para a medicina. Portanto, isto não é nenhum tipo de rejeição daquilo que é a medicina. A Não, não, medicina não. e a medicina, só há uma medicina. A forma como nós interpretamos as coisas é que pode ser diferente. Nós continuamos a fazer as perguntas que aprendemos na faculdade, os meios de diagnóstico, existem alguns meios de diagnóstico específicos da medicina integrativa, a terapêutica sim pode ser um bocadinho diferente, mas o paciente vê-se como um todo. Porque o avanço da tecnologia médica foi tanto no século XX que nos levou a muitas subespecializações médicas. Exato. E isso às vezes é que perde esta frase clássica de ver a pessoa como um todo. Como um todo, E que aqui tentamos recuperar um bocadinho dentro daquilo que é a medicina integrativa e funcional. Porque, basicamente, assim, de forma resumida, é exatamente isso. Na medicina integrativa, vocês, os profissionais, ainda tentam, ainda veem o paciente por inteiro. Enquanto que numa medicina, dói-me um dedo, existe um especialista só para o dedo. Dói-me a cabeça, vou ser direcionada para um especialista que me veja a cabeça. E sem nunca orientar, sem nunca ver a Cláudia no inteiro. Daquela dor de cabeça. Repare, Cláudia, a medicina geral e familiar ou a medicina interna, é diferente. Por definição, são especialidades em que o paciente é visto como um todo. Deveria ser, pelo menos deveria ser, não é? Exatamente. Portanto, eu costumo dizer que a medicina integrativa ou funcional é uma medicina geral e familiar com umas abordagens um pouquinho mais modernas, por exemplo, da toxicologia médica, que é a nossa preocupação se o paciente tem ou não tem metais pesados em excesso, por exemplo, como é que está os seus níveis de desintoxicação hepática. Isso ajuda muito a nós sabermos como é que aquele paciente vai reagir aos tratamentos de desintoxicação, como é que vai reagir depois a uma imunomodulação e como é que vai reagir em último grau, quando é um paciente muito grave, ao que chamamos a medicina regenerativa. A medicina regenerativa é a cereja no topo do bolo da medicina integrativa, porque a medicina regenerativa é quando nós já fazemos, por exemplo, umas células estaminais específicas para aquele paciente que vai regenerar, por exemplo, um coração. Mas isso faz-se cá, doutora? Isto faz-se cá. Faz-se cá? Isto faz-se cá, sim. Okay. Não são tratamentos tão baratos como e acessíveis fazer a todos, e fazer um enema de café em casa, mas pronto, para um paciente que esteja num grau de degradação, por exemplo, cognitiva, estes tratamentos com células estaminais são muito interessantes em demências já um pouquinho avançadas. Mais avançadas. Sim, claro. E pacientes com infarto de miocárdio, com cicatrizes cardíacas, que perderam função cardíaca, conseguimos recuperar alguma função cardíaca. Consegue-se fazer muita coisa hoje em dia, modernamente, portanto... Sim, isso eu tinha alguma noção. Não tinha a noção que, de facto, essa parte das células estaminais, nós cá já estávamos com essa utilização de uma forma regular, vá. Não tinha ideia que já acontecia e já existia dessa forma, mas é bom saber. Nós temos bons sistemas médicos em Portugal. Já temos uma série de pacientes, de colegas, de profissionais de saúde a trabalhar na área da medicina integrativa e funcional. O congresso que organizou... Foi há pouco tempo. A Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa organizou um congresso de medicina integrativa, que foi o 4º português e o 14º europeu. Tiveram mais de 700 pessoas. Portanto, tiveram pessoas de 27 países. Fisicamente. Exato, e calculo que essas pessoas, não é, já transportem, já ponham em prática muito deste... Claro. Exato, ou põem em prática ou estão quase a pôr, porque são pessoas que estão interessadas e que, portanto, vieram ao congresso
para aprender mais e fazer o que se chama redes. As Ver as redes. pessoas, abraçar os outros colegas e isso foi muito interessante e sem dúvida que é um ponto alto da minha carreira, da minha atividade profissional, porque é uma área que eu faço pro bono, eu e outras pessoas E que outros estão colegas. Exato. envolvidas e sem dúvida que foi um sucesso completo. Portanto, podemos estar contentes que conseguimos pôr Portugal no mapa da medicina integrativa. Conseguimos, fico contente. Conseguimos. Fico contente. Pronto, Doutora, Cláudia, foi um gosto falar consigo. foi, agradeço-lhe este bocadinho que nos deu do seu tempo para nos poder explicar e falar um pouco mais do que é que faz, do que é a sua medicina, a forma como a pratica, a forma como tenta chegar a mais pessoas para ajudar de uma forma preventiva, prevenir a saúde. Basicamente, eu acho que é mais isso do que tratar a doença. Que cada vez mais, Claro. sempre foi assim, eu acho, perdeu-se com a evolução e com a tecnologia, mas eu acho que agora, e nós precisamos de tecnologia, eu sou apologista dela, mas sem dúvida que temos que voltar a buscar estas raízes e readaptar agora toda uma estrutura tecnológica e societária que vivemos, que eu acho que a Claro. doutora Ana Moreira o faz muito bem e tem já uma rede, não é? De outros colegas que a acompanham e que com certeza Claro, estão no caminho. rede de colegas e rede de pacientes e rede de utentes que são muito queridos, são a minha aprendizagem diariamente e são, sem dúvida, o meu orgulho. Eu acho que além de uma profissão, cada um tem que saber o seu dom na vida. E esse é um dom que eu tenho. E como eu sei que há muita gente. E eu acho que o importante é que cada pessoa se possa sentir muito feliz naquilo que está a fazer, independentemente daquilo que faça. E a doutora sente que tem essa felicidade e transborda essa costumo felicidade. dizer aos meus pacientes, às vezes tenho várias pessoas que já me fizeram este comentário, às vezes ao fim do dia, quando calha o paciente das 7, mais que uma vez me fizeram um comentário de doutora, desculpe lá, ainda estou aqui a cansar com isto, ou como é que está ainda com esse ânimo? E é muito simples, eu não trabalho. Eu gozo com aquilo que eu faço e desfruto com aquilo que eu faço. Então, não é um trabalho para ocupar espaço. Para cumprir horário. Para ter um salário, é uma coisa um pouquinho mais elevada do que isso. E isso é o que cada ser humano deveria pesquisar, porque é mais fácil ter saúde quando estamos felizes. Com isto acho que é um bom resumo. É um ótimo desfecho. Diga-me só uma coisa, só para fechar. Tem mais pacientes? Atende mais no online ou no presencial? Bom, é claro que o presencial ainda continua a ser muito forte. Uma pesquisa, uma tendência, não é? Nós temos aqui uma lista de espera grande no consultório aqui no Porto. E neste momento já temos uma grande lista de espera para o online. Portanto, se houverem aqui pessoas que queiram vir trabalhar, são bem-vindas. Eu aproveito sempre para fazer o meu marketing. E também, se houverem aqui pessoas, como a Cláudia está aí para baixo, abaixo do Douro, tudo que é abaixo do Douro, para mim, é abaixo do Douro. Que queiram vir ao Retiro, que vai ser no norte, à beira do Rio Douro. É na passagem de ano, não é? Não, de 8 a 11 de dezembro. Vamos fazer o retiro, sim, a jornada de reconexão, que é no fundo colocar estas coisas todas em prática, em 4 dias, 3 noites, com umas refeições 100% orgânicas, sem glúten, sem lácteos, sem açúcar, praticamente sem carne, mas elaboradas por um chefe que pertence ao hotel do Six Senses do Douro Valley e que o faz lindamente. Portanto, nem vamos comer sobremesas sem perceber que não estão a ter açúcar nem leite. E sabe doutora, para fazer o shift na mente das pessoas e elas, ao desconectarem do seu dia-a-dia, da sua rotina, da sua casa, da sua família, dos seus filhos e focando-se em si próprias, que no fundo é para isso que serve estes dias longe da família, o efeito em termos da saúde é muito interessante. Sabe que eu estou precisamente envolvida num projeto muito semelhante a esse, também com uma colega sua, aqui de baixo, que é também um retiro que vai acontecer agora em novembro, aqui no Meco, ou seja, é mais para sul, e reúne exatamente os mesmos princípios que a doutora está exatamente a falar desse vosso evento.
O vosso lá em Fantástico. cima, o nosso cá em baixo. Então pronto, uns vão ao daí, ou melhor, vão todos ao daí e depois venham todos ao daqui. Porque Aqui as datas são as díspares. datas são distintas. Aqui temos uma diferença que consideramos este retiro um pouco mais médico, porque fazemos tratamentos de ozono, fazemos tratamentos de ortomolecular, portanto, de ortomoleculares na veia no próprio hotel. Portanto, nós Sim, isso nós não... Implica uma consulta prévia, implica uma consulta de nutrição, implica uma consulta de avaliação dos neurotransmissores e depois, quando temos o retiro propriamente dito, já levamos o material e fazemos o ozono e fazemos tratamentos endovenosos. Ozonoterapia. Ozonoterapia, certo. Muito bem, ozonoterapia. muito bem. E muito ao bem. mesmo tempo que sou eu que vou falar, faço doutora. Umas 4 ou 5 palestras exatamente para focar um pouquinho na tal epigenética, portanto, nos hábitos de vida. Comportamentais. Exatamente, em que se espera que depois a pessoa possa fazer as mudanças do que se está a mostrar ali na sua casa. Exato, continuar. Os resultados são fantásticos. É curto, mas acho que é intenso. É muito bom, é intenso. É muito Porque as estratégias são dadas. Quem quiser e quem puser em prática não tem como não ter resultados. Porque a estratégia é dada. E quando não tem resultados, quer dizer que nos escapou alguma coisa. Exato. Doutora. Meia culpa. Super obrigada. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada. E obrigada ao seu público e obrigada ao seu público também pela partilha da medicina integrativa. Divulgar para chegar a mais pessoas. É isso. Obrigada, querida. Boa noite. Até à próxima. Beijinhos. Adeus. Boa noite. Boa noite.